e no exterior. Acesse o site www.agerp.com e solicite atendimento. Web Rádio Esporte Serra. Os campeões jogam aqui. Erva Mate Jacutinga. A verdadeira Caxias do Sul. Vestibular 2018. Você digital até na hora de estudar. Pós-graduação à distância. Flexibilidade para você ir mais longe. Hashtag próxima de você. Matricule-se já. Visite Mudar Imóveis. O seu sonho mora aqui. Compre seu imóvel sob medida. Aqui você encontra as melhores opções e condições de Caxias do Sul. Vem para mudar você também. Ligue 3223-1065 ou acesse a nossa página no Facebook. Mudar com 2 Ds. Jaconeiro, não esqueça de dar uma passadinha na Papo Store e ver as novidades da coleção 1913. Linha de camisetas oficiais, baby looks, infantis, cangurus, jaquetas e muito mais. Esperamos você. A Papo Store fica junto ao estádio Alfredo Jaconi. Ligue 3419-1913 e siga-nos nas redes sociais. Vesper Cargas Expressas é qualidade e agilidade na entrega de cargas urgentes para todo o Brasil. Empresa certificada pela ISO 9001 em cargas urgentes, a Vesper oferece serviços personalizados para a demanda da sua empresa, com confiança e excelência no atendimento. Faça seu orçamento com a Vesper pelo telefone 54 3026 7474. Vesper, é tempo de entregar o que você precisa. Web Rádio Esporte Serra. Os campeões jogam aqui. A voz e a vez do esporte de Caxias do Sul. Café, música e futebol, polêmica, treta esportiva e bom humor. É mais leve, é mais atraente, é para você. No ar, Esporte Serra Debate. Uma excelente tarde para você que está ligado aqui na Esporte Serra, 1h05. Estamos começando mais uma edição do nosso Esporte Serra Debate. Hoje é terça, dia 4 de dezembro de 2018. Muitas novidades para trazer para você hoje, coisas para debater. O novo emprego, né? Emprego não, mas as consequências das ações do Bressan, né? Ontem eu recebi o que o Bressan causou no mundo do futebol, né? Em 20 minutos em campo. Tudo isso vamos falar a partir de agora. A temperatura é de 21 graus, a umidade de 38%, o vento é de 14 km por hora e tá um dia maravilhoso aqui na Serra Gaúcha. Tava vindo aqui pra rádio, que fica na Garibaldi com a Sinimbu, e eu não vi uma nuvem no céu, né? Azul, assim, o céu. Talvez agora tenha alguma aí, mas quando eu vim não tinha. Amanhã tem previsão de chuva, né? E frio de manhã, 9 graus de temperatura amanhã de manhã. Tirei um casaco, vocês que acordam cedo, né? Eu acordo às 6h30, tem gente que acorda às 4h30, 5h30, 6 horas, tá bom. Faz um Camargo? Não. Não? Eu vou direto. Vai direto? Só tem levantar às 5. Lá no Bonja a tradição é o Camargo logo cedo. Estamos no ar em nome de Toigo Contadores, Erva Mate Jacutinga, Vesper Cargas Expressas, Unopar Caxias do Sul, Papo Store e Agerp Marcas e Patentes. À minha esquerda está Alivanin, retornando
Com boas notícias para o judô caxiense. Boa tarde, Alivaninho. Boa tarde, William. Boa tarde, Zé. Muito feliz. Já tinha tido uma realização pessoal de ter, nesse domingo, novamente ter sido convocado pela Federação Gaúcha de Judô para ser um dos examinadores dos exames dos novos faixas pretas, né? Do estado. Eram 50 candidatos. Estavas avaliando. E nesse exame, né? Em avaliações, claro, de outros colegas, né? 6 caxienses atingiram a faixa preta, né? Um passo muito importante na história de um esportista, de um judoca, né? 4 alunos do Recreio da Juventude e 2 alunos atualmente da Torino Nintai, né? O que precisa para o cara ser faixa preta, tecnicamente falando? Ele tem que ter passado... o tempo mínimo de formação de uma faixa preta é em torno de 8 anos. Normalmente são 10 anos, tá? Caramba, é mais do que uma faculdade, por exemplo. Né? Normalmente são 10 anos que a gente leva para chegar. Consegue chegar em 8 se tu for um pouco mais velho, que aí tu pula algumas etapas ali de carências, né? Certo. Mas de qualquer maneira, a partir disso, são 6 cursos que os atletas passam. Eles fazem um curso para se tornar sobre arbitragem, certo. Um curso de formação... De arbitragem? Isso, de arbitragem é uma das exigências. Um curso de formação mais teórica, né, que são cobrados deles vocabulários em japonês, que a gente utiliza na didática de ensino de judô. Um curso de formação inicial para docência no judô, né? A primeira parte dessa etapa que depois o aluno acaba se aprimorando. Certo. E 2 cursos práticos, que a gente chama de Nage no Kata, que é a demonstração de formas básicas de técnica, e o Vazar, que aí sim é o conteúdo completo, que é técnicas em pé, imobilizações, estrangulamentos, chaves de braço, né? Tem que saber tudo. Tudo. E mais um curso de mesa e súmula para trabalhar em competições. Que legal. Então, tudo isso, cara, tem que ser completo. Nossa. Porque o que se espera, né, quando se vê um faixa preta, né? Que ele tenha pelo menos uma noção sobre todas as áreas, claro. né? Uma formação mais completa e a partir dali que a gente comenta que é onde ele começa um novo caminho no esporte, né? Onde ele passa a se tornar um graduado e aí dali vai adiante. Né? E depois um graduador. Exatamente. Mais adiante ele vai poder passar. Então vem quantos mais aí? 6 novos. 6. Mais 6 faixas pretas. 6 faixas pretas. Até vou dizer o nome deles, né? Porque é uma referência. O Adriano Beretta, a Maria Angelina Cardoso dos Reis, Gabriel Prestes Perini, Guilherme Knack de Oliveira, Guilherme Lazarotto de Souza e Volmir de Souza. Até um detalhe interessante, pai e filho. Que legal. Pela primeira vez a gente vai ter pais e filhos se tornando faixas pretas juntos. Então tá, muito marcante. Você que briga no trânsito aí, não brigue mais, que tem mais 6 faixas pretas. 6 aí. Tudo bem, Zé? Boa tarde. José Ademir Teodoro, jornalista, radialista, especialista em música sertaneja e futebol. E gosta também de um fandango, né? Fandango também. Opa. E aí? Pois beleza, mas agora vem o tédio, né? Tédio? O tédio. Começa o tédio agora. Até começar de novo? A primeira semana, segunda semana de janeiro, né? Porque assim, quem gosta do futebol gosta de ver futebol. As fofocas, os bastidores, nessa época enchem, né? Porque daí tu fica imaginando, vem ou não vem, tá fica fechado. Fica imaginando o que o cara vai fazer quando jogar. Exatamente. Então é um período de tédio. Joga no seu goleiro, mas como é que ele ia defendendo? Sim, vai saber. Ainda quando evolui, por exemplo, começa as contratações e chega o final do ano, o teu time já está pronto, aí você ainda vira o ano bem. Agora, quando se vira o ano, aquele esquema assim, bom, aí é sexta-feira, véspera de Natal, então só voltamos a conversar na terça-feira, mas aí a semana já é curta, então fica lá pro dia 2 de janeiro, sabe? E assim o domingo sem futebol é uma coisa chata, né? É um período de muita especulação, muito acesso ao YouTube, né? Surge um nome jogador novo, vai lá. Vamos ver se é bom. Foi o que aconteceu com a Carmen Vargas, que ela já colocou. Fui ver o Dida no YouTube e achei bom. Viu só? É claro que no YouTube todos são bons, né? Até porque ali vai só o que é bom. E outra coisa dessa época do ano, mas a mim já não desperta mais a menor atenção, são aquelas peladas, né? Ah, sim. Que transmite. O pessoal se obriga a transmitir. Esteja no estádio vendo, porque tu tá vendo os caras ali, mas esses jogos pela TV é um porre de assistir. Nossa, isso aí não tem. A Porto Alegre ainda tem ali aquele jogo da Alessandro lá que movimenta um monte de
jogadores e tal, mas também aquilo ali só, né? Acho que, como bem colocou o William, é legal se tu tá na praça, no local onde tá daí tu vê os acontecendo, jogadores, né? ainda mais se tu não tá nos grandes centros, né? Sim. Como teve aqui em Caxias uma vez o Sim, Jogo das isso. Estrelas, foi legal e tal. Mas assim, pra assistir na TV... Tem futsal aí, que tem a decisão da Sim. Liga no próximo domingo, tem outros esportes, mas futebol acabou, né? A decisão da Sul-Americana. Sul-Americana, Tem essa semana e a Sul-Americana, próxima. Porque a decisão da Libertadores ninguém sabe que vai ter ou não vai ter, né? Mas é culpa do Bressan, né? Implica no Mundial, não tem como ter a semifinal. porque não tem Aliás, tu viram as conversas que a CBF pode chamar um terceiro time para jogar o Pra Mundial? jogar o Mundial, se não tiver a final, Se não tiver a final, Comebol vai indicar um semifinalista. semifinalista. Aí você começa a pensar quem seria Grêmio ou Palmeiras, né? Tem que fazer um Claro jogo que entre politicamente eles. seria o Palmeiras. O Grêmio nem pensar nisso, até porque o Grêmio Sim. tem ronhas lá com eles, né? Com a Conebol. Então o que acontece? Mas não tem, não tem como fazer isso. Como é que você vai chamar o time se os caras já estão em Miami, os caras já estão na praia, Sei lá o que os vai jogadores, né? O Cassiano pergunta se nós fomos ao evento promovido pelo Fátima Saúde, Cassiano Scherner. O Marcos Decari nos representou ontem lá, sim. Parceria com a dupla Caju, palestra do Jorge Avancini. O Marcos achou muito bacana, inclusive, a palestra, viu, Cassiano? O Guigo Boff manda boa, Ali Valim. Grande Guigo, faixa preta de judô. Faixa preta. É. O Paulo Henrique Marchioro diz que o maior culpado da desclassificação do Grêmio foi o Everton Cebolinha, que perdeu um gol só ele. É verdade, Paulo? Sobrou pro Bressan. Eu Tem falei isso outros daí também. culpados. Dos dois, né? Ninguém lembra que o Everton errou um gol cara a cara, que poderia não, que teria matado. E o time que se o jogo. acovardou no final, parou de jogar também Claro, no final, né? mas Então, é uma brincadeira. Essa sim, história do Bressan é uma brincadeira, né? Que o Bressan, em 20 minutos, ele promoveu uma guerra na Argentina. Ele acabou com a reputação da Comebol em 20 minutos. Sim. Promoveu uma final histórica de Libertadores em Madrid. E mudou o lugar da Copa do Mundo de 2030. Que ia ser na Argentina e não é mais. Sim, sim. Tudo isso o Bressan fez com a ajuda do Everton, vamos ser justos. Né? O Everton ajudou bastante nessa mudança aí. A Várzea, né? Ninguém sabe o que vai acontecer. Aliás, o pessoal do Real Madrid, fiquei sabendo que liberaram lá um lote, acho que de 5 mil ingressos para os sócios, os principais sócios do Real Madrid, né? Para poder lotar o estádio, porque os caras estão vendo que não vai lotar o estádio, falta uma semana pro jogo, não sabe nem se o Real Madrid vai ou não, se o River vai ou não, né? Eles não estão a fim de ir, né? O que os caras fizeram? Pegaram esses ingressos que eram gratuitos lá para os sócios e estão vendendo a 3.500 euros para os argentinos. Opa! Alguém já tá ganhando mas nessa história faltou, aí, né? Bota esse jogo no Chile, bota esse jogo, sei lá, bota aqui no Brasil. Bota, a Comebol viu uma chance de ganhar mais uma grana em cima disso. Mas vai ser um fracasso, né? Vai ser um mico. Né? Será que o River vai jogar? Então é só ruim aí, né? Vai, não pois vai? Beiro inacreditável tá discutindo isso, né? O campeonato... Os caras não conseguem fazer uma final, né? Fecharia com chave de ouro qualquer campeonato amador, né? tu resolve o campeonato fazendo um jogo decisivo, né? Agora a Comebol não consegue fazer uma final de Libertadores. O Maradona esses dias disse, mas façam lá no estádio do Vélez, né? Você fecha, dá segurança, faz lá no estádio do Vélez, aqui em Buenos Aires, pronto. Resolve, né? Não. E que é muito interesse para todos os lados, né? Interesse do River, interesse do Boca, da Comebol, que quer ganhar dinheiro, da televisão. Tu imagina as rádios de Buenos Aires, o que elas fazem? Compram uma passagem para ir a Madrid transmitir o jogo, uma semana do jogo, quanto que custa? Tem passagem disponível? Em cima da hora, assim. E vai ter jogo. E nessa época do ano também, né? E pedir linha lá para Madrid. Sim. Pedir linha, exatamente. Como é que vai fazer? Eu só me coloquei no lugar dos caras. Será? Assim, é quase impossível, né? Quer dizer, é possível porque hoje a tecnologia propicia que você faça transmissões de qualquer lugar. Mas com certeza tem que contratar uma equipe de técnicos lá para antecipar, instalar, já fazer instalação, tudo, né? E a imagem que fica disso tudo, eu estava ouvindo a entrevista de um jornalista inglês que veio para o jogo. E aí, o jogo já era para ter sido num dia, né? Ele tinha passagem para voltar, acho que na manhã, mas no dia seguinte transfere passagem, consegue hotel novamente, não acontece de novo, e aí ele... Toda essa brincadeira custa volta, caro, não né? volta, será que vai ter durante essa semana, será que não vai ter? Que crônica ele deve ter escrito sobre o futebol sul-americano, né? O próprio presidente da FIFA, né? Ele veio pro jogo, também. Passou pela mesma situação. Uma coisa tão, quer dizer, claro que não é simples, mas uma coisa lógica, o que era lógica? Dar segurança e fazer o jogo.
Pronto, é isso. Ninguém tem mais poder do que o Estado constituído, sabe? Então não tem, o Estado constituído ele é forte, ele é poderoso, ele é soberano, bota a segurança ali e pronto. Claro, os baderneiros perdem a força, né? É aí que começam os interesses. Né? Se fala que tudo isso foi orquestrado, né? Por causa daquela situação da briga com a, e tudo bem com a Barra Brava lá, né? Tudo bem que uma final de Libertadores, talvez o emocional de todo o enredo esteja maior, mas é um jogo que se repete toda hora lá, né? Não, já deveria ter o sistema de proteger, né? O Francisco de Assis Oliveira de Souza, boa tarde, amigo. Valeu, Francisco. Um abração para ti também. O Paulo Henrique mandou boa tarde, amigos da Esporte Serra. Agradecemos a conexão de todos aí. Tem uma galera já querendo saber do goleiro do Juventude. Um abraço pro Evandro, um abraço pro Paulo Jair, pro Ronaldo, pro Denis Emer. Também já estão ligados conosco aí. Sobre o goleiro do Juventude. Vamos falar do goleiro do Juventude. Só anunciando que é o Dida, né? 33 anos, um goleiro que é goiano. Dida não é o nome dele, é só porque é a referência ao do Milan. Ele começou lá em Goiás, mas fez praticamente toda a carreira dele no interior de Santa Catarina. Muitos anos no Metropolitano, lá esteve no mata-mata com a Juventude 2013, era ele o goleiro do Metropolitano. Depois deu uma rodada, Atlético de Birama, 15 de Indaial, e por último estava no Brusque, lá com o Pingo, que é o técnico do Caxias. Duas coisas ele tem de goleiro: o apelido, o nome e a altura, que já é um bom começo, né? Tem experiência, é importante. Goleiro é das posições que tu consegue mais esticar a tua carreira, e parece que quanto mais tempo tu joga, realmente melhor tu fica, né? Normalmente os goleiros eles atingem a maturidade técnica mais adiante do que o jogador das outras posições do campo, né? Acho que a Juventude se ressentiu disso ao longo de em alguns campeonatos, né? Quando perdeu, na verdade não tecnicamente, mas o problema que teve de relacionamento em relação ao Matheus, né? E aí tentou se colocar o Douglas, mas não teve a resposta que imaginava, né? O Douglas até começou bem, depois do final, os últimos jogos aí o Douglas se afundou junto com o time, né? Tanto que o contrato dele não vai ser renovado, muito em função das duas últimas atuações. No 4 pro Fortaleza, que ele falhou em 3 dos 4 gols, e no 4 pro CSA, que ele falhou em 2 dos 4 gols, né? Então não deu mais pro Douglas. É importante pontuar algumas situações. Eu estava olhando aqui na notícia, que inclusive a Sport Serra de novo trouxe em primeira mão, a maioria dos torcedores não gostou da contratação do Dida. Mas eu acho que é nosso dever, e olha que aqui a gente sempre foi muito crítico, né? Mas é nosso dever pontuar as críticas de acordo com a realidade. O Juventude não tem mais condição de investir num goleiro destaque. O que é um goleiro destaque? O Fábio do São José, por exemplo. O Fábio é um goleiro do padrão do Matheus Cavicchioli. Né? Pode até discutir se ele é melhor, um pouco melhor, um pouco pior, mas ele é do padrão, ele é um goleiro de destaque do interior. Ele é o ficha 1 para dar um up na carreira. Um goleiro desse padrão, ele custa 35, 40 mil reais de salário por mês. Então isso é uma informação, é preciso deixar claro. O salário do Matheus no Juventude era 37 mil. O salário do Elias, goleiro que o pessoal está pedindo para retornar, 70 mil reais. É o que o Elias ganha hoje no Vitória. Tá? Para o Elias voltar, primeiro, ele teria que aceitar ou ganhar 20% do que ele ganha hoje, que além de tudo seria uma burrice. Né? Não pode um profissional reduzir um salário de 70 para 12 mil, que é o teto do Juventude. Não, eu acho que se o Elias fizer isso, ele está errado. Ou então o Vitória aceitar emprestar um atleta e pagar 80% do salário dele, sendo que o Vitória caiu de divisão para a Série B. Se fosse um gigantesco clube, sei lá, um Corinthians, um Palmeiras, esses até emprestam, o Inter, mas emprestaria para um time de Série B, né? Sabendo que o goleiro dele vai jogar, que daqui a pouco pode negociar e tirar esse investimento que ele está fazendo. Não sei se emprestaria para jogar uma Série C, né? Pagando isso, né? Então é isso, é a realidade. Não adianta o torcedor do Juventude ficar sonhando com coisa muito maior. Podemos entrar na discussão do Dida. Só que se for uma alternativa ao Dida, tem que ser nesse nível. Não adianta a gente falar em Fábio, não adianta falar em Elias, que aí é outra realidade. Eu vejo uma
aspecto muito positivo dessa relação no Juventude, o Dida, por quê? Porque, veja bem, eu nunca vi falar nesse goleiro. Claro que eu não sou um expert de futebol também. Não, eu só lembro dele nos jogos contra o Juventude. Não comprometeu. Com certeza, eu e tantos outros 1000 nunca ouviram falar do Dida. Sim. Então, quer dizer, é um goleiro que pouco se sabe dele. Agora, por esse aspecto, eu acho que está aí a vantagem. O Dida, o que ele quer da vida? Claro, tem 33 anos, já está quase no final de carreira. Mas para o goleiro, ele tem ainda 30% da carreira dele. É o maior clube que ele vai jogar até hoje. Então, é isso aí. Então, ele vem para a Juventude disposto a ainda fazer alguma coisa na carreira dele. Quem sabe do Juventude para uma Série B aí ano que vem, ou subir com o Juventude. E tem uma coisa muito importante, né? O Juventude não está trazendo jogadores sem referência alguma. Exatamente, tem isso. Porque aí, como o Juventude só tem uma ficha para queimar, e a ideia é manter assim pro Gauchão. Talvez venha mais um goleiro para a Série C. Mas o Juventude vai dar uma olhada no Dida, no Gauchão, vai manter o Raul, o William, como imediatamente reservas os goleiros do Sub-20, né? O Juventude foi atrás de informação. Estava conversando com dirigentes do Juventude, eles conversaram com muita gente. O Vink aprovou a contratação do Dida. O Márcio Angonese, preparador de goleiros do Juventude, aprovou a contratação do Dida. Buscaram com os preparadores, com os últimos treinadores. Então, como só tinha uma ficha para queimar e não tinha muito dinheiro, o Juventude deu uma bela olhada. Eu espero e acredito e dou esse voto de confiança que a direção do Juventude saiba o que está fazendo. Com certeza o Dida vai abraçar essa oportunidade para tentar dar do Juventude. Ainda tem ele sonha em alguma coisa ainda, né? Não é o fim de carreira dele, não. Então, eu acho que nesse aspecto. E mais a outra questão, essa sondagem que toda a Juventude fez em torno disso, desse nome, e não trouxe, de repente, um goleiro só porque viu alguns vídeos dele. Eu acho que não, né? Assim como eu imagino que os goleiros do Caxias também tenham sido muito bem analisados, né? Porque se tem poucas fichas para queimar. Pontualmente falando do Elias, né? O salário dele é 30% da folha do Juventude. Não adianta a gente... O Elias hoje ele vale 6 atletas o salário dele paga 6 jogadores. É uma realidade. Eu sei que para o torcedor é difícil de entender isso, né? Mas não adianta, não mudou. É o custo do rebaixamento. Por piores que fossem os jogadores da Série B desse ano, eles hoje não são mais da realidade do Juventude. O Curitiba fez uma proposta para o Felipe Mattioni. O Juventude não vai conseguir segurar o Felipe Mattioni. Talvez não consiga segurar o Hugo Sanches, que tem uma proposta do CSA. É isso. São ótimos jogadores, Felipe Mattioni e Hugo Sanches? Não são. Mas já não são mais da realidade do Juventude, por incrível que pareça. E isso sobre muitas vezes o goleiro não apareceu, não ter destaque em lugar nenhum... Me lembra sempre a história do Jailson, né? Que passou pelo Juventude, foi mal e apareceu no Palmeiras. Depois de muito tempo desaparecido do futebol e fez... E o contrário também, o Renan, por exemplo, veio precedido de um bom cartaz para o Caxias, porque ele era do Avaí e do Corinthians, e foi muito mal. E aí tu pega, por exemplo, o Thiago Rodrigues, que é um goleiro que foi muito mal aqui no Caxias, era reserva, e virou depois titular do Figueirense. Esse ano era titular do Paraná, tudo bem, mas estava jogando Série A, né? Então, goleiro acontece muito isso, né? Aqui não é, lá é. O próprio Cássio. O Cássio não era titular do Grêmio, o Cássio foi liberado do Grêmio. Sim, era o goleiro lá. Era o quarto, quinto goleiro. E goleiro tem muita coisa em volta. O sistema defensivo influencia muito na capacidade, no que o goleiro vai demonstrar. Tanto é que a gente sempre tem clubes rebaixados que os goleiros são destaques. Né? Aí depois você vai botar esse goleiro para testar numa situação melhor, ele acaba nem conseguindo aparecer tanto. Ele aparecia de tanta bola que ele tinha que defender. Sem falar que o goleiro é fase, né? Por exemplo... Tu pega o Vanderlei lá do Santos. Tido como... ele tava super bem. Os últimos jogos do Vanderlei ele tem falhado quase em todos os jogos. Inseguro, falhando. Que mais? O Elias. O Elias viveu uma fase monumental no Juventude. Na Chapecoense não conseguiu se firmar. E no Vitória ele jogou alguns jogos como titular. E perdeu a posição de titular porque vinha falhando nos jogos. Que idade tem o Elias? O Elias deve estar com 22, 23. Então o Elias vai ficar bom daqui uns 4, 5 anos, vai começar... E o Elias incorreu num erro que eu alertava sempre, né? Se é pro Elias sair do Juventude em 2017, a gente sempre dizia isso, que saia para um time que ele vai jogar. Porque tinha sondagem do Flamengo, do São Paulo, e lá era certo que ele ia ser reserva. Quando surgiu a Chapecoense,
A gente diz, bom, pelo menos parece que ele vai pra Chapecoense pra ser o titular, então beleza. E eu lembro que a gente alertava, se o Elias for pra um time em que ele não vai jogar, um goleiro de 20 anos, 21, reserva, ele vai se prejudicar muito na carreira. E foi exatamente o que aconteceu. Não jogou na Chapecoense, aí foi pro Vitória pra jogar, só que tava muito tempo parado, e jogou os primeiros jogos e falhou nos jogos. Pronto, foi pro banco. Tem que recomeçar a carreira dele, infelizmente. Né? E numa realidade diferente da do Juventude, por exemplo. O Juventude não tem condição de pagar 70 mil pro Elias hoje. Nem perto não disso. Dá, né? A única chance é essa aí que tu comentaste. O clube resolver emprestar, vai ter que pagar o salário igual e achar alguém que pague uma boa parte. Uma parte, só que aí que tá, o Juventude vai perder essa concorrência. Se o Juventude tem condição de pagar 20 pro Elias, vamos dizer, que dentro de uma esticada, outro clube vai acabar oferecendo 35 e vai. Sem falar que tem que ver se vale a pena tu queimar a ficha, porque o Juventude tem 2, 3 fichas que são um pouquinho a mais do que os 12 mil. A média salarial do Juventude é 12. Vai ter algum jogador de 15, algum de 18, talvez de 20, acho que não chega a 20, mas se tiver alguém, não vai ser goleiro. Sim. Aí vai ser um camisa 9, vai ser um camisa 10, né? Um pedido ao pioneiro da Departamento de Futebol, que uma dessas fichas seja no 9. No 9, A gente não pode passar mais um ano morrendo de fome lá, né? Por exemplo, vocês querem saber 3 jogadores que foram indicados para o Juventude, que o Juventude não teve nem condição de tratar? O Emerson Santos, o zagueiro experiente, aquele que era do Botafogo e do Atlético Mineiro, estava no Joinville. O Pierre, volante, que era do Palmeiras, Atlético Mineiro também estava no Joinville. E o Davi, que é um meia, também experiente, 32, 33 anos, que era do Coritiba e do Avaí. Esses 3 jogadores são da LA. Só que o salário no teto, lá não tem a menor condição. Que reforços, hein? Experientes, né? Tudo jogador assim, né? 35 anos, 36. Uma série né? C, só a experiência deles já é o suficiente para... Aí tu mistura com os guris, né? Casa bem, né? E essa Série C tem um número bem menor de jogos, né? Só joga final de semana. Isso. E funciona esse boa, jogador. Mas aí esbarra na... Tu imagina um meio de campo com o Pierre e o Rodrigo, que tem mais vitalidade. O Denner e mais um que o Juventude traga, né? Foi o formato que se utilizou o Fael, né? Na Série C funciona. Funciona. Ou o Sananduva, se não for negociado, né? Seria um baita segundo volante para tu colocar ao lado de um Pierre. Tu bota o Pierre que joga e o Sananduva que tem vitalidade e joga também. Poxa, começa a ficar interessante, né? Fica bem melhor que o time desse ano. Vamos ver. Só que falta grana. Falta dinheiro. Comenta que ao longo da semana já devem sair mais alguns nomes, né? Sim. Porque a ideia do Juventude é anunciar um por dia agora até sexta. Um jogador por dia. Apresenta dia 10. Dia 10 para começar pronto já, né? A ideia do Juventude é contratar 12 jogadores. 12. Né? 12. Para fechar o resto com a base. Daí. Mais a base. E depois alguns pontuais. Da base vão subir o Ochoa, que é lateral direito. O Lucão, talvez, o zagueiro. Tá em avaliação, tá jogando a Copa Ipiranga. O Felipe, lateral esquerdo, deve subir para compor. Ainda mais se o esquerdinho não ficar. Aí, dos volantes, sobe o Bruno Camilo, que para mim já deveria ter subido muito antes. Esse, para mim, é o melhor volante que o Juventude tem há 2 anos. Agora, finalmente, vai para o time de cima. Vai o Denner e o Valentini, que já estavam, né? O Arthur Taufer, acho atacante, também deve compor. E o Douglas Kemmer, né? Volta o Jonas Bruno. Volta o Jonas Bruno, E tem um outro zagueiro que volta também, chamado Douglas Tomasi, que se fala muito bem desse jogador. Que fez um bom campeonato pelo Glória, ano passado, e depois pelo Lajadense. E eu lembro mesmo, quando ele estava no Glória, o Marcos Duarte, setorista do Glória lá da Rádio Esmeralda, sempre me chamava e dizia, William, o Juventude tem um baita de um zagueiro aqui no Glória. E eu não me lembrava. Dizem que ele foi campeão... Dizem não, ele foi campeão gaúcho 2016, sub-20 com o PC. Esse Douglas Tomasi. Sinceramente, eu não me lembro desse jogador atuando. Mas a referência é muito boa. Então o Juventude deve trazer ele para o lugar do Wagner. E aí renova com o Bonfim, Mikael não fica e vai buscar pelo menos mais 2 zagueiros, né? Mais experientes. É por aí, né? Time simples. O Juventude vai ter um time simples assim como o do Caxias. Mesma coisa. Pode encaixar, né? A questão é conseguir encaixar, porque o futebol tem muito disso, né? Às vezes você traz jogadores com qualidade e não adianta, né? Não encaixa, não. É um ano que a gente só vai saber
Depois que a bola rolar. Depois que a bola rolar. Não tem como tu projetar times... Esses amistosos aí não dão muita noção. Não. Amistosos daqui a pouco muda 11 no segundo tempo. Os caras tiram o pé. Aí tu pega um time que tá mal das pernas ainda, aí tu goleia, daí parece que tá tudo certo e tá tudo errado. Muda tudo, né? E até porque metodologia nova na preparação física, né? Grupo todo novo que ainda não se conhece. A última vez que eu avaliei amistoso na minha vida foi uma vez que o Juventude encarou, acho que foi 2014 até, o Brasil de Pelotas aqui. O Juventude passou o rodo no Brasil de Pelotas, acho que foi 2-0, mas era pra ter sido 5-6. E era o Geraldo Delamore, o técnico do Juventude. E foi muito fácil o jogo pro Juventude e enganou todo mundo. No gauchão, deu tudo ao contrário, né? Tragédia. O Juventude se afundou, não conseguia render. E o Brasil foi bem. Então, amistoso é só pra tu tirar o ritmo de treino mesmo e... Pra movimentar. E tem muita influência da carga de trabalho que tu teve durante a semana. Dependendo do jeito que o preparador... O que ele preparou para aquela Aliás, eu semana. lembro, provavelmente vai ser o Rodrigo Schinnali, o preparador do Juventude, e o Schinnali é um que, nos amistosos, não tira carga. Ele trabalha de manhã forte para jogar amistoso de tarde. O Schinnali sempre tratou o amistoso como uma unidade de treino. Ele não faz preparação específica para jogo amistoso. Eu lembro uma vez que o Caxias foi jogar lá em Nova Pádua. Ferroviária de Nova Pádua ou Nova Roma do Sul? Nova Pádua, né? Nova Pádua. Passou Flores da Cunha a primeira, antes de passar a balsa. A Juventude foi fazer o Caxias foi fazer um amistoso lá contra o Novo Hamburgo, lá no estádio do Ferroviário. E foi 2-0 pro Novo Hamburgo. Só que o seguinte, o Schinnali tinha treinado de manhã, no sábado, forte, físico, e de tarde o Caxias foi pro amistoso. Os caras estavam se arrastando em campo, né? E o pessoal ficou preocupado, e eu lembro que gerou até uma polêmica, e o Schinnali veio a público para trazer isso. Ele disse, não, para nós era um treino, nós não tínhamos preparação específica para jogo e tal. Então vai ser mais ou menos assim se for o Schinnali, pode ter certeza. O Piccoli na época, né? O Schinnali ficou com o Piccoli acho que de 2011 a 2016. Só nos últimos 2 anos aí que eles romperam, não, mas foram trilhar caminhos diferentes, né? Caxias está se apresentando agora à tarde, oficialmente, porque os jogadores já estão treinando aí desde a semana passada. 27 jogadores, time do Pingo. Fechado o grupo já? Fechado, faltam aquelas pontuais, né? Fazia tempo que eu não ouvia um treinador fazer uma declaração que nem o Pingo fez de que o time ia se preocupar primeiro em atacar para depois se defender. Aliás, a pergunta, audacioso, né? Pergunta muito boa do Marcos Decarli, né? Lembramos que ninguém faz. Pra variar, Decarli né? perguntou, tu vai começar pelo ataque ou pela defesa? Eu disse, não, vou começar pelo ataque. Porque a defesa depois a gente ajusta, diz ele. Mas o que faz a diferença... Perfeito, eu acho que é isso aí. Tomara que ele consiga. Se você faz 2 gols e leva 1, você faz 5 e leva 4. Eu até brinquei, 6-5, ganha de 6-5, tava beleza. A defesa é horrível, mas o ataque faz mais do que leva, tá bom. Não adianta, o futebol, o Santos, na época do Santos, fazia um monte, mas levava também, né? Mas fazia. E essa é uma ideia que eu tenho mesmo, porque se tu pegar o que tem de zagueiro e volante igual no futebol, é impressionante. O que faz a diferença são os meias e os atacantes. Se eu pudesse montar um time, eu sempre começaria pelos atacantes. Né? Começa por quem vai resolver os jogos. Zagueiro e volante, dá um jeito. Por mais boa que a zaga seja, por mais que tu monte um esquema tático de defesa, a bola ficando muito tempo ali, uma hora ela entra. Uma hora entra. Chama o gol, né? Começa a rodar. Ela tem que estar lá na frente. Tava assistindo esse domingo aí, um time que tava nessas assim de se defender. Se defende super bem, mas daqui a pouco tomou um gol. Acho que era o América Mineiro contra o Fluminense, sabe? Não adianta. Não adianta, tem que ter quem faça gol, né? Aliás, o Juventude sofreu muito disso esse ano, né? Nos jogos que o Juventude poderia ter feito gol, não fez. E levou, perdeu levava, o jogo. Né? Aí não tem. Futebol. Não é nem que ele puna, é porque os dois times têm chances. E um vai lá e faz, o outro não faz, e aí. Tô curioso para ver quem serão os atacantes da dupla Caju. Do Caxias a gente já tem alguma ideia, do Juventude ainda não. Precisa, né? Caxias retorna ao João Paulo, né? Mas parece que o João Paulo tem algumas situações aí, né? Acho que ele não vai ficar. Vamos ver. O João Paulo, acho que poderíamos desistir do João Paulo, né?
oficialmente. Juventude, Caxias... Não é o lugar dele aqui, não, né? Não. Primeiro... Ipiranga, sei lá, acho que nem o Brasil de Pelotas. Acho que o São Paulo tem que ser exatamente um time bem daqueles... O João Paulo morrinha. ele já está para Walter do Rio Grande do Sul, né? O Walter tá na Série A, né? O primeiro treino que eu vi dele no Juventude, porque ele veio a jogar, ele ficou bastante tempo antes de entrar, né? Ele ficou treinando. Como diz aquele cidadão, fiquei impressionante com a barriga. Cara, era algo assim respeitável. Tem rolando umas fotos aí do João Paulo em alguns jogos. Assim, que a pessoa pegou um ângulo que ele desfavorece. E aí ele entrou num determinado jogo lá no segundo tempo, faltava acho uns 15 minutos. E disseram que naquela vez ele tinha perdido 6 quilos. Opa. E, cara, ainda tinha, cara. Ficava forrado. É o Walter do Rio Grande, com um pouco menos de condição técnica. Bem menos, né? E o João Paulo, poxa, ele foi um bom centroavante. Quando ele veio jogar a primeira vez no Juventude, né? Sim. Ele veio no auge da carreira e também não conseguiu jogar, ele era reserva. Sim. Então, no Caxias foi mais ou menos, acho que poderia ter sido bem melhor. Foi bem no Novo Hamburgo, aí sim. No Ipiranga. Aliás, quem não foi bem naquele Novo Hamburgo campeão gaúcho? Matheus Cavicchioli foi bem, o Amaral foi bem, que agora voltou pra lá. O Juninho foi bem. O lateral esquerdo era o Paulinho. Também que praticamente só no Novo Hamburgo foi bem. Jogadores que depois, né, praticamente nenhum teve o mesmo sucesso em lugar algum. Não teve nenhum, né? Quem mais teve sucesso do Novo Hamburgo no futebol é o Zé Rafael, mas saiu bem antes daquele título. O Zé Rafael jogou 2013, por aí. Não sobrou ninguém. Aliás, o Novo Hamburgo levou o Newton e o Amaral. Boa sorte. Vai formar um time de jogadores final de carreira, mas que o Novo Hamburgo tá... E os Galácticos. Os Galácticos do Vale. Terminou essa era. Os Galácticos. Aliás, do Novo Hamburgo com os Galácticos ele não ganhou, essas coisas loucas, assim. Ele foi ganhar com os miseráveis do Vale. Aliás, o Novo Hamburgo, aquele ano que foi campeão, eu nunca esqueço, o próprio Felipe Germermaier, num comentário, disse: o Novo Hamburgo vai brigar para não cair. Vai cair. Pode botar Novo Hamburgo, mas não sei quem. E eu também comprei essa ideia, porque você olhava assim a escalação do Novo Hamburgo, você não conseguia imaginar que o Novo Hamburgo fosse em algum lugar. Ele ganhou corpo no mata-mata. Pois é, mas... E foi indo nos pênaltis, né? Pois é, mas ele começa ganhando do Caxias lá naquele jogo lá contra o Caxias. Já foi depois vai no Beira-Rio, ganha do Internacional. Depois não sei de quem que ele ganha em casa. Já são 3 jogos, 3 vitórias. Foi embalando, ele ganhou 5 jogos seguidos, né? Sim. Sabe? Pô, se tu ganha 5 jogos seguidos, primeiro que você já escapou do rebaixamento. E se para ganhar 5 jogos seguidos, não foi por acaso. Sim. Alguma coisa você fez. E é só continuar fazendo. Eu acho que tem algumas coisas assim, ó, por exemplo, eles estavam muito na frente na questão da preparação. O Hamburgo começou a treinar no final de outubro aquela vez. Tava voando, fez um monte de amistoso, o time tava entrosado, né? E os outros, quando foram se ligar, já era tarde demais. Sim. E aí o Novo Hamburgo tira o Grêmio nos pênaltis, que dá um outro up. Sim. Foi numa confiança para aquela final contra o Inter, né? Tava absolutamente confiante. Deu tudo certo, né? Foi uma sequência. E o Antônio Carlos ajudou, né? Tanto que ninguém, né, deu certo individualmente. Porque aquele jogo aqui no Centenário. Ora, tudo bem que você não tem goleiro, os 3 goleiros machucados. Sim. Um ia jogar. Mas um time do porte do Internacional pode jogar sem goleiro contra o Novo Hamburgo, entende? Então a preocupação não era o goleiro, a preocupação era montar o time para ganhar o Novo Hamburgo. Em verdade seja dita, já era para ter sido o Caxias, né? Sim, o Caxias já teve o Inter na mão naquele pênalti do... Mas aí o Antônio Carlos Gilmar, se preocupa com alguém para evitar que a bola viesse no goleiro e bota o Hernandes na esquerda, o gol contra do Hernandes. Quer dizer, bota Valdívia, bota a turma toda lá na frente, pra jogar, ataque, né? Bota 3 atacantes em cima do Novo Hamburgo, pronto. Deu tudo certo no Novo Hamburgo. Tanto é verdade que no ano seguinte, agora, 2018, o Novo Hamburgo bate na trave para não cair. Escapou na última rodada, né? Caíram São Paulo e Cruzeiro, que aliás foram os 2 únicos times que o Juventude ganhou aqui no Jacone. São Paulo e Cruzeiro. Ganhou de São José depois lá, no jogo que empregou o Julinho Camargo. Jogo do São Paulo, dilúvio no Jacone. Nunca esquecerei de um atacante chamado Rafael Pilões,
que errava gol na cara do Matheus Cavicchioli. Errou uns 2 assim, sozinho, que era pro Juventude ter perdido aquele jogo. E no jogo contra o Cruzeiro, aí o Fred dribla todo o time do Cruzeiro aos 42 do segundo tempo, faz o gol, não consegue nem comemorar e salva o Juventude do rebaixamento. Um milagre no Zequinha Stadium. Aí foi o Denner comeu a bola nesse dia aí, e esse jogo que empregou o Julinho Camargo. O pessoal ficou com isso na cabeça. O Julinho salvou o Juventude naquele jogo contra o São José. Pronto, renova. É uma retrospectiva dolorida, eu né? não sei como é que tá o Gauchão esse ano, a preparação, mas basicamente é que é a mesma história, né? Veranópolis já pronto, com certeza. Com o Eduardinho como seu capitão. Seu São José, com certeza. Surpresa, nunca. Com jogadores sempre de um nível bom, São José. São José mantém sempre a mesma base de time, inclusive. Começa pelo Fábio, goleiro. E aí vem os outros. Bem, Brasil, Caxias, Juventude. O Brasil é o grande ponto de interrogação, né? Porque ele mudou radicalmente. O Pitol foi embora, né? Foi embora? Foi. Então, foi embora o Pitol, foi embora o Itaqui. Tem mais uns importantes aí. 4, 5 já. São jogadores Diego Miranda. Diego Miranda volta pro Caxias. São jogadores que têm mercado, essa que é a questão. E o técnico lá, o Paulo Roberto, já trouxe o Douglas Assis, aquele zagueiro. Eles renovaram com o Everton. O John Jones. John Jones fica, né? E trouxeram um lateral chamado Bruno, que vem de Santa Catarina. Não, Bruno, isso. Vem de Santa Catarina. Vai ser o time do Paulo Roberto, um time bem diferente do Rogério Zimmermann, assim. A princípio, um time muda bastante. Mas é um campeonato que tem que ficar bem atento, né? Porque é tudo muito igual, tudo muito parecido, excetuando dupla Grenal. Eu não tenho nem ideia de quem vai estar disputando as vagas para classificar. Não dá pra nem projetar. Pra rebaixar, não tem como os times projetar. são todos iguais. Muito parecido. Tu pega o São Luís, o Veranópolis e o Novo Hamburgo. O Avenida, que foi campeão agora da Copinha. Qual é a diferença técnica hoje entre Veranópolis, Novo Hamburgo, Avenida e até o São José mesmo? Tem 5 times assim. A dupla Caju é uma incógnita, o Brasil é novo. Tirando a dupla Grenal, é tudo japonês. É todo mundo igual. Mas né? então, se você olhar assim, tem que ficar de olho Juventude Caxias, que formaram um time agora. É muito novo. O Brasil. Novo também. Porque os demais já vem trabalhando com... A diferença que tinha nos outros anos é que a dupla Caju às vezes tinha uma basezinha, o Brasil tinha uma basezinha. Agora não, agora todo mundo começa do zero. Essa é a grande diferença. Quem tem estrutura que deveria estar um passo à frente, está partindo do zero. Do zero. O Brasil de Pelotas vai começar do zero, o Juventude absolutamente do zero e o Caxias absolutamente do zero. Assim como Veranópolis, como Novo Hamburgo. Quem é o favorito a cair, por exemplo, esse ano? O Zequinha manteve a base do acesso para ser? Sim. Mesmo time. Praticamente o mesmo time. Mas o Veranópolis, com certeza, jogadores que já jogaram juntos e reúne o grupinho e... Vai de novo. Quer dizer, já tem uma ideia de time, tudo. Sim, eles se conhecem, né? Eles se dão um tchau ali por abril e diz até dezembro, gurizada. Então sai na frente. O Veranópolis sai na frente sempre. Outro que o Brasil de Pelotas contratou é o Helder, lateral direito, que é formado aqui pela Juventude. Foi pro Grêmio e estava no Boa Esporte. Já não é mais o mesmo Helder dos bons tempos. A última passagem de Juventude já não foi legal, né? E no Boa rebaixou, não jogou bem esse ano. Vi alguns jogos dele. Falando em rebaixamento, 5º rebaixamento de Rafael Moura, né? Campeão, né? Encheu a mão. Ontem o Vlad aqui no... Penta? O Vlad sugeriu, tá até no Face dele aqui, ele sugeriu 4 reforços aqui para o Caju. E um deles é o Rafael Moura, né? Não ofereceu pro Criciúma, ofereceu pra dupla Caju, Vlad. Vlad, quais são os caras? Mas o Rafael Moura, se aceitasse ganhar 12 mil, seria baita reforço. Empacota e manda, com certeza. Paulão, zagueiro da América Mineira. Olha aí. Andrigo, meia do Sport, Recife. Acho. Paulão que, conforme Argel, nível de seleção brasileira, né? O Rafael Moura. Azar. Sim, mas o Juventude com o Paulão, com o Andrigo e o Rafael Moura, aí é outra conversa, né? Claro. E o Hernando? Zagueiro aquele. Também, né? Que sério, serviria todos.
Pra Série A não dá, né? Não cabe no orçamento, né? Não dá Pra mais Série pra A não dá também, né? Mas B e C, nossa. Então, meus amigos, é isso. Deixa eu ver se tem mais recados aqui. E a seleção da Série A? Seleção da Série A, Rodrigo Série A. Dourado. O Seleção Maicon da queria Série A. saber quem é o Rodrigo Dourado, é o volante da Ele deve ter visto ontem quem é. Horrível a Série A desse ano, né? O Dudu é o melhor jogador do campeonato. Começamos bem. Bom, para começar, Né? eu tava pensando uma coisa. Não tem como você comemorar algumas coisas, por quê? Porque a Série A, se você vai olhar o nível técnico da Série A, meu Deus do céu, né? Tem bons goleiros, viu, Mas Zé? é assim, a Tem bons goleiros. Série A é a sobra de quem não foi para a Europa. Isso. O cara vai para a Europa novinho, né? Então já não mostra futebol. Então quem fica porque não tem mercado. Esses dias eu vi, acho que era o Edinho falando, Zé, que a Série A é a Série B de 10 anos atrás. Sim, exatamente. Seria a Série B de 10 anos atrás, Sim, porque os você caras viu? que hoje são a Série A estão na Europa. Os caras que jogam na Série A hoje jogariam na Série B, os da Série B poderiam jogar na Série A. Sim. Não tem muitos jogadores da Série B jogariam na Série A e muitos da Série A não deveriam vestir a camisa na Série A, né? Tanto é verdade que tu pega o Jair, por exemplo. O Jair jogou no Veranópolis, sem chamar atenção, Sim. como jogou no Juventude, chamando alguma atenção, como jogou no Sport, sem chamar atenção. Ele pode jogar no Gauchão, ele pode jogar na Série B, na C, na D, na A, mesmo desempenho, não vai... Passa. Hugo Sanches. Passa. Hugo Sanches. Sem destaque na divisão de acesso. Joga a Série B, o Juventude vence um jogo, toda a passagem Sim. dele. Vai jogar a Série A no CSA. Sim, daqui a pouco ele tá brincando, ele faz um gol contra o Corinthians, ele vai jogar Libertadores, e assim vai. É muito pouca diferença, né, entre... E não dá. E aí você pega jogadores, por exemplo, que jogaram na Europa, que já foram para lá, já não deu mais, já querem descansar, vem jogar a Série A aqui no Brasil. Pega o lateral esquerdo, é o René, isso, René. da seleção, meu Deus do céu, que seleção é essa? Um time que quase caiu, o Fluminense, também tem um lateral esquerdo de destaque, tá, de Arthur aqui, ele foi vendido, né? Como é que é o... Aí tu pega um jogador que jogou pouco, Ayrton o Pedro jogou pouco também, né? E parece que é o Pelé. Né? Não, Então... tá muito fácil. E esse o próprio fato Dourado, cara, o Dourado é um bom volante, mas ele é não bom, passa ele disso. não é um ótimo jogador. O Paquetá indo pro Milan agora, pra mim ele tem uma outra repercussão também. Esse jogador, ele fica muito pouco tempo aqui no nosso futebol. Sim. E aí ele Já é o grande ídolo, já vai embora. Eu sei que tu vai ganhar valências que talvez não ganharia aqui na Europa, mas perde as características que são fundamentais para o futebol brasileiro que tu precisaria criar aqui dentro. E aí repercute na seleção. O pessoal tava falando isso ontem no Bem Amigos, alguém disse, acho que foi o Noriega, muito certo, né? Ele disse, cara, o jogador brasileiro, ele termina a formação dele na Europa, ele não sai formado como jogador brasileiro. Ele se forma como um jogador europeu, né? Ele chega lá como alguém que foi para uma base. Essa informação, né? O Vinícius Júnior e o Paquetá, que são as últimas duas referências de grandes contratações, né? Real Madrid e Milan. Nós mesmos, cara, a gente viu muito pouco eles jogarem. Não, e tu vê que o nosso futebol tá tão valorizado que o Vinícius Júnior, que era o craque do time do Flamengo, vai lá para jogar nos juniores do Real Madrid. Quer dizer, um dos melhores jogadores de futebol brasileiro, para eles lá, deixa no júnior aqui no time B, aqui, né? Nem reserva do profissional ele era. E uma outra avaliação que eu estava ouvindo em relação à seleção brasileira. E você pega bem, Vani. Aí o que acontece? Um cara estava dizendo que está na hora de o Brasil começar a pegar técnicos para treinar a seleção brasileira da Europa. Eu fiquei pensando, tá, mas parei, nós não temos treinadores? Temos. Até às vezes melhor, mas só que o que acontece? Os caras jogam lá. Sabe? Aí um treinador com a cabeça do futebol brasileiro vai treinar um grupo de jogadores da seleção que jogam na Europa. Que jogadores têm a cabeça da Europa. Como é que você vai conseguir fazer os caras jogar com a tua cabeça? É difícil. A linguagem é diferente, né? Desde a coisa mais básica de recomposição de linhas, tudo. Aliás, a seleção colombiana formalizou uma proposta pelo Felipão, né? Sério? Sim, o Felipão admitiu hoje, inclusive, isso. Que tá vendo essa possibilidade. Tu vê, a Colômbia que sai de um conceito de modernidade no futebol e tal, e percebe no Filipão uma possibilidade para ganhar, para voltar a ganhar, que foi o que o Palmeiras também viu no Filipão. Tu vê como as coisas no futebol são cíclicas e terminam ciclos e começam de novo. Aí a gente tava admirando aqui o futebol colombiano, aí trouxeram o Borja e o Guerra, não jogaram nada no Palmeiras, ficaram no banco.
O Borja, que foi eleito o melhor jogador da Libertadores, é reserva do Daverson. Sim. Tá desse jeito a coisa. O Palmeiras chegou a 80 pontos, né? Que pontuação, né? É uma das maiores, né? Ele não tinha como ganhar mesmo o título, né? Ele fez 82% de aproveitamento no segundo turno, se uma bem loucura. Se bem que você coloca, aí volta aquela questão, 80 pontos é muito ponto para um outro time alcançar. Mas aí vamos colocar agora o que aconteceu no campeonato. Se você colocar o que aconteceu no campeonato, tanto Flamengo como o Internacional perderam para eles. Sim. Porque mais ainda o Internacional, porque o Internacional perdeu para times que caíram. Que é inadmissível você perder para time que cai. Você tem que perder para times do teu nível, né? Então, mesmo assim, era possível ganhar o título. Só que 80 pontos é complicado. Ainda mais pegando como referência que estava na metade da tabela, né? Eu fiz uma avaliação. Sim. Para mim, a única... Se é que pode ser chamado de surpresa, né? Porque o Inter é um clube grande. Sim. Se é que tem alguma surpresa, a única é o Inter em terceiro, pelo fato de ter vindo da Série B, não pelo tamanho do Inter. Porque o Palmeiras campeão, maior investimento, normal. Sim. O segundo maior investimento do Brasil, vice-campeão, Flamengo. Os 4 que caíram. O Paraná, recém-subido da Série B, é um time pequeno. O Vitória. Médio, né? Vitória, time médio. Bateu na trave. Vinha namorando já há tempo essa rebaixamento. Sport, time médio. Sim. E América Mineiro, médio, recém-subido. Escaparam Ceará e Chape. Também se tivessem caído Ceará e Chape, estivessem escapado o Sport e Vitória, tudo normal. Nada de extraordinário. Nenhuma surpresa. Vasco e Fluminense escapando com dificuldades, já era de se esperar, porque é uma bagunça. É uma tradição do futebol carioca. O Fluminense não paga ninguém, o Vasco é uma bagunça, mas também não é o suficiente para cair. Sim. Beleza, ficou bem dentro do que se esperava deles. Atlético Paranaense na metade da tabela. Sim. Embora que começou muito mal, mas era o que se esperava. A campanha do Atlético é sempre ali no meio, né? Talvez, se lá no início fosse só pela lógica, tu ia botar o São Paulo e o Grêmio na frente do Inter. Cruzeiro também, né? Cruzeiro, Dizem que o melhor time do futebol brasileiro hoje é o Cruzeiro. Eu não vi o Cruzeiro jogar ainda, não sei. Talvez não sei. Melhor para mata-mata, porque ele só ganhava de 1-0 e segurava no segundo jogo 0-0. Então, de fato, o acontecimento no Brasileirão foi o Internacional. Foi o Inter. Então, assim, e mesmo assim, repito, o Inter é grande, não chega a ser a surpresa. Sim. Mas é uma surpresa. Agora, o resto, cara, tudo normalzinho, nada de surpresa, nenhuma zebra, nada fora. Ao longo do campeonato até se desenhou, mas no final... Tudo normal, né? E falando em especulação, será que a dupla Grenal vai tentar trazer alguma coisa diferente para jogar Libertadores ou vai confiar nos grupos que fizeram boa campanha no Brasileirão? O presidente do Grêmio andou falando que vai dar uma investida, né? No mercado brasileiro, quem tem mercado vai embora. Então você vai acabar pegando jogadores comuns, que você já tem em casa. Com exceção de alguns outros lá, mas raramente. O Palmeiras já pegou os duas revelações lá, o Arthur, aquele do Ceará, e o Zé Rafael. A contratação em stand-by do Inter é o Guerreiro, né? Sim, que é uma dupla precisa. Ele vai jogar agora o lance de craque lá. Mas precisa, o Internacional precisa de um outro cara. Deve renovar com o Damião, né? Mas só Damião e Guerreiro também não sei, porque o Guerreiro é uma incógnita, né? Então, vocês viram a briga do Damião com o Fabiano Baldassi? Sim. E agora apoiada pelo Edenilson e pelo D'Alessandro, né? Tá ganhando repercussão. Tão brabos com o Fabiano. Então. Virou... Polêmica, né? Polêmico. Virou o fio, né? Essa exposição que ele se colocou enquanto um jornalista torcedor. Passou um pouco Passou do ponto e agora... Entrou pra dentro do vestiário. Quando passa do ponto, tem que ter o equilíbrio. Ele é funcionário do Internacional, mas começou... Às vezes o personagem fala mais alto do que deveria, né? Daqui a pouco a direção manda ele passar e olha como tudo tu tem que ter cuidado no futebol, né? O Inter não teria motivo nenhum para nenhum tipo de crise agora. Haja visto que fez uma campanha bem acima da média, né? E não haveria levanta uma polêmica desnecessária de final de ano, né? Pois é, eu fico pensando assim, o Internacional é grande para estar discutindo com um jornalista que é funcionário do clube, sabe? Sim. Deve ter coisa muito grossa ali, sabe? Muito bem.
E é que o Fabiano já disse aqui, inclusive, em palestras aqui em Caxias, que ele gosta disso, né? Que pro personagem dele faz bem essa polêmica. Sim, traz audiência, traz cliques, né? Quanto mais falarem nele, ótimo. É o formato de... Então ele deve estar feliz, né? É isso. Mas enfim, contratações, eu acho, da dupla Grenal vai ser complicado, porque o futebol brasileiro não tem jogadores que você possa trazer e resolver os problemas que Grêmio e Inter tem. E tem problemas. Fora, na Europa, buscar jogadores que estão lá, tem dinheiro para isso? Acho difícil. No mercado sul-americano, acho que o que tinha deu, né? E depois o mercado sul-americano é zagueiro. Não adianta pensar essa fonte, né? Tá secando essa fonte aí porque os caras estão vindo e não estão jogando nada. Né? É impressionante como que esses caras contra são os heróis, né? Mas tem que ser zagueiro. Fora disso, zagueiro. Não tem um atacante que se destaca. Deu o Cuesta deu bom, o Kahneman deu bom, né? O Cuesta é da seleção do campeonato. Também, e o Internacional, imagina, achou esse cara, né? Achou esse Cuesta aí, né? Porque quando veio para o Inter, não sabia se ia ser titular ou não. E chegou aí. Mas o Inter precisa de uns 6 jogadores que chegam e colocam a camisa e saem jogando. Não sei como é que vai fazer. Essa história dos colorados, tá bom assim, temos a América, vamos arrebentar na América. Eu já disse, já venho dizendo, a América tem 7 times do Brasil. Ou 6, que teve mais 6. Bom, esses 6 times que vão disputar a Libertadores da América são todos times que têm condições de ser campeão da América. E vão querer ser. Então, para aí. Não é só o Internacional que quer ser campeão da América. Então vai ser muito complicado. Eu ainda acho que o Palmeiras vai fazer de tudo para conquistar, porque o Palmeiras não quer encerrar esse ciclo dele de ouro, de dinheiro à vontade, sem ganhar uma América. Daí não tem muito efeito. É bem mais difícil do que ganhar Libertadores, mas o Palmeiras tem aquela sina do Mundial ainda. Sim. Né? Que persegue, né? Que é a piada. Isso aí não adianta, tem que ser. E tem que ser uma sina para um clube que tem investido tanto. Exatamente. Mesmo, né? Uma hora o Palmeiras vai ganhar o Mundial, hein? O Palmeiras está se desenhando para isso. Sim. E o que o Palmeiras tem que fazer, o dia que ganhar Libertadores, é ficar na torcida para que dê uma zebra lá no... Que não deu um Real Madrid, um Barcelona, porque que nem aconteceu com o Corinthians. Mas esse era um bom momento para ganhar do Real Madrid, né? Era um bom momento. O Real Madrid tá caindo pelas tabelas. Esse ano eu acho que era uma grande chance. Andou tomando 3-0 do Eibar. Né? Mas vai ser um argentino, a menos que aconteça a indicação do Palmeiras, já pensou? Aí já pensou. que final de ano, né? Campeão mundial, Palmeiras. Seria a segunda polêmica em relação Mas eu acho que não vai ser, porque é o dia 18 que estreia o time brasileiro, o time sul-americano, né? É 18. Só uma lembrança. Aí, toda aquela polêmica do Corinthians, campeão mundial de 2000, né? Com a indicação no ano errado, toda aquela situação. Já pensou se repete o Palmeiras, gente? Campeão sem ter Libertadores, campeão mundial sem Libertadores. Aliás, que várzea isso aí, né? O Palmeiras tem 10 títulos brasileiros. Que várzea. Em um ano ele ganhou 2. Bom, depois daquele torneio que fizeram lá em São Paulo, botaram o Corinthians campeão do mundo. Campeão do mundo. Os caras iam passar férias. Sim. O Grêmio tinha sido campeão do mundo em 83 na América e não... Então, o Grêmio tem que estar lá. Tá bom, 10 vezes. Cada um define seus títulos. Alivaninho, obrigado por ter vindo aí. Boa semana. Obrigado pelo convite. Bate-papo muito bom e agora é ficar de olho nas especulações. É o momento de especular. Valeu, Zé. Até a próxima. Boa semana pra ti. Obrigado. Zé hoje veio com a... Tá na moda, Zé, tem uma calça cor de tijolo. Cor de tijolo, Aí sim, né? Pra relembrar os bons tempos, né, Zé? Isso aí. 14h, meus amigos, um grande abraço a todos. Logo mais teremos o Conexão Esporte Serra a partir das 7h30. Voltamos amanhã 1h. Amanhã quem vem? Que vem o Marcos Vinícius Gomes Velho e o Rafael Tomé, o Cabide, que volta do Chile, hein? Em grande fase. Saiu solteiro daqui e voltou noivado. Mas, Cabide... Então tá, abraço a todos, Web Rádio Esporte Serra, nossa missão é divulgar suas conquistas. Tchau! Você acompanhou o Esporte Serra Debate. Nossa missão é divulgar suas conquistas. Esporte Serra, os campeões jogam aqui.
Web Rádio Esporte Serra. Os campeões jogam